Gente, o plenário da Câmara aprovou ontem o requerimento de urgência do projeto de lei que proíbe delações premiadas de presos. A urgência acelera a tramitação de uma matéria. Ela não precisa ser analisada nas comissões temáticas da Casa, vai direto para o plenário. Os deputados ainda precisam votar o mérito do texto. E na terça-feira, o líder governista na Câmara, José Guimarães, afirmou a vice-líderes que o executivo não iria se envolver nessa pauta por não ser um tema de governo. Há uma avaliação que é preciso focar nas agendas econômicas que são prioritárias para o Palácio do Planalto, tentar fugir dessa história porque ela pode respingar no PT e no presidente da República de qualquer jeito por conta das delações que aconteceram lá atrás e que acabaram condenando, e provocando aí uma série de processos para vários integrantes do partido e que estavam no poder à época também. Ô Alan Gani, o que você... É para conversar primeiro com o Piperno, é isso? Às vezes a gente estabelece umas direções aqui para a gente poder ajustar algumas questões técnicas enquanto o programa está no ar. Piperno, então eu vou começar contigo. Quero saber de você o que essa urgência sobre uma proposta como essa indica sobre o comportamento do Congresso nos dias de hoje. Mais uma vez, boa tarde à nossa audiência. Essa urgência indica que tem gente que está muito interessado nesse negócio. O interesse é realmente urgente para ontem. Por quê? Porque há essa série de delações, principalmente do Mauro Cid. É por isso que eu batizo essa emenda, esse esforço todo de emenda Mauro Cid. Porque, veja, como eu disse antes, o projeto é resultado de uma malandragem cometida por gente do PT lá atrás e é uma malandragem que querem perpetuar agora. Você imagina, por exemplo, há uma série de crimes comuns que são resolvidos graças às delações de pessoas que já estão presas. Então, vai ter, por exemplo, traficante, estuprador, gente que vai ter as suas investigações, a sua culpabilidade atenuada porque o delator está preso. Então, o delator não vai poder delatar. Você imagina, por exemplo, o Rony Lessa, que está preso. Está preso já há bastante tempo. O Rony Lessa, se delatasse, por exemplo, e se apontassem quem foram, de fato, aqueles que ordenaram lá o assassinato da Marielle, os responsáveis pelo assassinato, então a delação dele já não ia valer nada porque ele está preso. Então, o projeto é uma malandragem. Repito, foi lá atrás com o PT agora. Só que para piorar, e essa é a cereja do bolo estragado, do bolo podre, de gente que não vale nada, ainda se estabelece regime de urgência. Ora, se o negócio está congelado desde 2015, por que tem que ser urgente agora? Esse seu questionamento ele é muito importante. Gustavo Segré e Zé Maria Trindade já estão conosco também. Zé Maria, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito boa tarde a todos, boa tarde a você que nos segue aqui. E é um momento de decisão aí do Congresso, viu? Afunilou tudo. Exatamente. E aí, Segrérnio, tudo bem? Boa tarde. Não, meu nome é Segré e eu tenho uma paixão espiritual por Piperninho, mas hoje essa paixão pode ter uma necessidade de discutir a relação. Mas depois eu vou adiantar por quê, Evandro. Mesmo assim, eu estava ouvindo e, de fato, você está certo. Alan Gani, esse lugar é meu, por direito. Então, eu te empresto, mas você tem que devolver. Ele já te imitou, já fez o teu discurso aqui. Aproveitando então que você está conosco, Gustavo Segré, quero saber se você também vê essa proposta aprovada com regime de urgência como um bolo podre, como mencionou aqui o Fábio Piperno. Eu tenho uma ideia diferente. Eu concordo com a visão do Piperno, mas para mim o objetivo da oposição, nesse caso, é encurralar mais os governistas. É colocar na parede dizendo, agora você vai ter que tomar posição. Qual é a posição que você vai tomar? Vai defender, porque esse projeto é a tua paternidade, é lá atrás que você colocou. Ou agora vai se fingir de morto. E qualquer definição que o governo tome vai ser complicado para ele. Num momento, Evandro, é que está tendo muita complicação para o governo. O Congresso está dando porrada atrás de porrada. E isso atrapalha um pouco o discernimento. Eu vejo assim, como se fosse um convite para jogar xadrez e quando o governo senta, fala, mas espera aí, aqui tem brancas e pretas. Não, isso não é xadrez, é outro jogo. Ou seja, mudou o jogo, mas já estava sentado e agora tem que jogar. E ele não está sabendo como jogar.
E aí, Alan Gani? Olha só, Evandro, eu concordo com a visão do Piperno que a gente pensa muito em relação à delação premiada para a classe política, mas há uma série de crimes que são resolvidos com a delação premiada e, lógico, com mais provas, como terrorismo, como tráfico de drogas, como tráfico de armas, como tráfico de órgãos, crimes muito graves. Então, e essas pessoas acabam fazendo a delação premiada presas, porque entre criminosos prevalece a lei do silêncio. Então, muitas vezes acontece com elas presas. Então, a gente estaria invalidando e garantindo a impunidade dessas pessoas. Eu tenho minhas dúvidas se isso foi para beneficiar Mauro Cid, porque eu sou muito cético se isso vai valer de maneira retroativa. Até porque... Não é beneficiar. É atingir a delação dele. Que acaba beneficiando. Mas se a gente pensar também no perfil corporativista do Congresso, é mais para defender a todos, porque todo mundo ali, muita gente ali que está no poder já foi, em algum momento, vítima de delação premiada, e não digo vítima na questão negativa, não. Já esteve envolvido em algum tipo de delação premiada, e com os outros isso poderia acontecer no futuro. Evandro, você leu meu pensamento. É exatamente isso. Por quê? Porque há uma movimentação, tanto da ala governista, e o Zé pode confirmar melhor do que eu, quanto da oposição em favor deste projeto e da aceleração da tramitação, com regime de urgência. Então eu acho que na hora que você tem pessoas do PT a favor do projeto, ou seja, fim das delações premiadas com as pessoas presas e pessoas ligadas ao bolsonarismo também a favor, então a gente percebe um interesse corporativista, configurado aí na figura do Centrão contra a delação premiada das pessoas presas. Ora, se ocorrem delações premiadas com pessoas presas como um instrumento de coerção, então que evite esse tipo de prática, né? Mas a gente não pode acabar com o instrumento de delação premiada com pessoas presas, até porque tem muitos criminosos que só delatam enquanto estão presos, e existe a prisão preventiva, que é muito válida em vários casos. Ô Zé, eu quero saber de você se é corporativismo. É corporativismo, e é ainda a voz da política dizendo ao mundo jurídico: nós temos mais força do que vocês. A Lava Jato chegou para desafiar o mundo político e estava ganhando. Eu me lembro aqui de que senadores já estavam passando todo o capital político para o filho e considerando-se condenado diante das provas e diante do processo. E aí reverteu tudo, todos os 14 processos foram embora e agora a Lava Jato está sendo eliminada ponto a ponto. Não é passado para os partidos de esquerda que estavam no poder e que foram investigados pela Lava Jato essa história das delações. Ainda existem multas, ainda existem vários pontos sobre delação. A delação premiada, ela passou por um crivo do Supremo e chegaram à conclusão de que a simples e óbvia, né, a simples delação não funciona, não resulta em nenhuma possibilidade de condenação se não houver a comprovação, ou seja, provas, e a delação seria apenas um norte para a investigação. Ontem o Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, fez um discurso dizendo o seguinte, que é boa a preocupação sobre delação de presos, não usar a prisão para forçar uma delação, mas que não, em nenhum lugar do mundo se retira do preso a possibilidade de delação, que o caso aí é esse, está retirando do preso o direito, a vontade, a espontaneidade de se fazer a delação. É o juiz, que aí a participação única do juiz neste caso é que tem que definir, conversar com o preso para homologar a delação. O juiz conversa com o preso e vê se é espontânea a vontade dele em fazer a delação. Agora, sobre essa história de retroatividade, é que em matéria penal, só em matéria penal, né, mudança na lei, ela só pode ser feita para beneficiar o réu, nunca para piorar. Veja bem, só pode ser feita para beneficiar, não é obrigatoriamente para beneficiar, né? E nunca para piorar a situação do réu. Mas, na verdade, quem já está condenado, quem já está definido ali, pronto. E quem já
fez a delação e recebeu o perdão, também já está fechado. O que foi, Piperno? Não, até complementando o que o Zé Maria disse, eu queria dizer uma coisa. O projeto, da forma como ele está, ele vai beneficiar bandido que está na rua. Então você, eleitor, tome cuidado com isso, anote os nomes dos parlamentares que estiverem de acordo com isso, porque aí o estuprador, o chefe de quadrilha, o traficante, o ladrão de banco que está na rua e que pode ser implicado por delações, agora ele vai poder continuar mais livre do que nunca, porque as delações contra ele não vão valer mais. Você imagina um chefão mafioso americano, italiano e tal, que ao longo desses anos fez delações que acabaram comprometendo escalões ainda mais acima e levando para a cadeia criminosos importantes. Se for aqui no Brasil, isso não vai valer mais. Ô Gustavo Segre, eu quero analisar com você também o fato desse projeto, ele está unindo lados opostos que lá atrás buscaram algum tipo de livramento e agora também serve para a oposição ao se apontar que essa proposta ou esse projeto poderia beneficiar Jair Bolsonaro diante das delações contra ele que estão sendo feitas agora nos últimos meses. Porque lá atrás, quando ele veio à tona, seria para blindar o governo Dilma da delação do Delcídio do Amaral, que à época tinha sido preso, iria falar, poderia soltar muita coisa, havia uma preocupação dos partidos com o Delcídio do Amaral. Hoje há uma preocupação com Mauro Cid. Você acha que realmente o olhar em torno dessa proposta seria somente por conta desses protagonistas ou abrange muito mais gente, como mencionaram aqui o Alan Gani e o Zé Maria Trindade? Evandro, para mim tem muita gente que tem culpa no cartório e que não quer que essa culpa seja disseminada na população. Pelo que eu entendi, e talvez eu esteja errado, isso não aplicaria para Mauro Cid. Por isso não concordo muito com a apreciação do Piperno, porque salvo que de alguma maneira essa lei possa beneficiar ao Mauro Cid, não aplicaria. Se ele estava preso, está preso, já fez, a delação dele já está. Salvo que isso, e não sei se a lei prevê isso, a pessoa estava presa, por algum motivo saiu da prisão. Nesse momento que saiu, podendo voltar a estar preso, aí levanta a mão e diz, eu quero fazer a delação. Aí aplicaria a delação? Não sei, não fica muito claro para mim, e quando não fica claro eu evito fazer comentários. Mas para mim tem a ver com questões que possam vir daqui para o futuro, e muito político tem culpa no cartório e está se protegendo de alguma forma, e aí você vê como as ideologias são boas para confrontar a sociedade, mas muitas vezes o corporativismo fala mais forte, e aí não tem esquerda e direita não, tem aqueles que cometeram delitos e aqueles que não cometeram os delitos. Concordo com o Piperno, sim, teríamos que avaliar quem vota de que forma e por que vota dessa forma. Agora, Zé Maria, eu queria tocar com você um ponto muito bem trazido pelo Fábio Piperno. A gente está falando de uma proposta que surgiu lá atrás com o próprio PT e que ficou adormecida, engavetada durante quase uma década. E agora se tem voto de urgência. Que urgência é essa que permitiu que um projeto ficasse ali trancado por tanto tempo? O Congresso tem essas palavras, né? Esforço concentrado trabalhar normalmente, recesso branco é quando a coisa oficialmente anda, mas os deputados não estão aqui, e urgência é quando os deputados decidem votar alguma coisa. Antes, houve uma mudança no regimento, tinha urgência urgentíssima, para você ter uma ideia. Era mais urgente do que urgente. Tinha urgência urgentíssima. Entrava na pauta imediatamente. Acabaram com esse termo esquisito, essa redundância. Porque eram tantas urgências que as urgências ficaram demoradas. Então, isso é o seguinte, sempre que tem urgência aprovada, o povo perde. Eu não gosto de cúpula se unindo. Porque cúpula foi colocada na política e no Congresso Nacional para se contrapor. Quem votou num lado não quer união com o outro. Então, quando há uma cúpula se unindo, é porque tem problemas. É porque há um acordão por cima. E não é só esse acordo. Isso envolveu a história do aborto, o projeto do aborto, né? Envolveu isso aí do projeto da delação premiada e outros assuntos. Então, esse acordão, ele é suspeito, mas beneficia-se a todos. É a política se protegendo. O jargão que a gente escutou lá é assim, não podemos criminalizar a política. Lembra essa frase lá atrás? Ela voltou forte agora.
Exatamente. O Fábio Piperno, eu achei muito interessante essa citação do Zé Maria, de que sempre que há uma urgência, a população sai perdendo, porque não dá tempo de fazer a discussão. Já já a gente vai tratar um pouquinho do PL do aborto, por exemplo, que foi aprovado, que teve a urgência aprovada ali numa votação relâmpago também, e que agora o presidente da Câmara disse que vai discuti-lo melhor, que vai pegar uma relatoria moderada. Já já a gente traz os detalhes dessa história. Mas ela é bastante parecida com a urgência votada também em relação à delação, porque é aquilo que tira da comissão, sai da comissão, sai do debate, sai do voto ali na comissão que pode colocar uma opinião crítica sobre aquela história, vai direto para o plenário. E aí o Zé traz um outro ponto muito interessante também, a formação de cúpulas no plenário para fazer o trem passar. Fábio Piperno. Eu fico me perguntando como é que a turma que votou a saidinha, a pretexto, por exemplo, de impedir, de evitar que criminosos voltassem para a rua, acaba fazendo passar esse regime de urgência um projeto que, na verdade, vai beneficiar estuprador, ladrão, traficante, assassino, de uma forma sem o menor debate. Então, cadê a coerência dessa turma? Eles não estavam querendo proteger a população? Como é que eles vão querer proteger a população com esse liberou geral desse projeto do fim das delações? Então, é óbvio que isso tinha que ser muito debatido, sim. Aí a pergunta que eu volto a fazer desde o início: a quem interessa esse regime de urgência? Fala, Gani. Olha, o projeto é ruim. Pode ser que atualmente ocorram alguns tipos de prisões para forçar algum tipo de depoimento, isso é errado, então que se combata, Evandro, esse tipo de prática. Mas a gente não pode acabar com a delação premiada com a pessoa presa, porque muitas dessas pessoas foram presas em prisões preventivas e a gente não está falando apenas da classe política, a gente está falando de pessoas muito perigosas. Então a gente desviou toda essa discussão para a classe política e esqueceu que isso vai ter um efeito prático nas ruas. Porque, como eu disse anteriormente, isso acaba prevalecendo a lei do silêncio. Agora, eu repito, Evandro, dificilmente isso vai beneficiar o Mauro Cid ou o entorno dele. Sabe por quê, Piperno? Primeiro, eu acho que não vai acontecer a retroatividade. O sistema não vai... Não, eu acho que não. O sistema claramente é contra o Bolsonaro. Você está certo disso, que não vai haver nenhum tipo de retroatividade? Eu não posso dar 100%, mas eu colocaria com maior probabilidade que não vai ter a retroatividade. Já tem um fato novo de uma outra joia, vai provocar um novo depoimento. Mas sabe qual a provocação que eu queria fazer? É o seguinte, o que a pessoa falou, tudo bem, você pode anular aquela investigação processualmente, mas o que falou já está falado. Você acha que a Polícia Federal vai ignorar aquilo que foi falado? Esse é meu ponto. O que falou já está ali. Então, por mais que você anule do ponto de vista processual uma investigação, você pode começar uma outra investigação, porque aquilo já foi falado. Mas você acha que o cidadão vai fazer uma denúncia grave sabendo que ele não vai ter nenhum benefício? Não, eu estou falando da anterior, do que já foi dito, entendeu? Não das novas. O Gustavo Segré quer falar. Fala, Segré. Levantei a mão, sim, Evandro, porque a figura do arrependido, do delator, tem a ver sempre com, primeiro, justificar a sua delação com provas. Segundo, sempre fazendo a delação comprometendo a pessoas que estão por cima dele, nunca por baixo dele. Então, essa situação, eu não consigo entender nem a urgência, nem o motivo pelo qual essa pauta está sendo colocada, salvo que seja, e volto a repetir porque me parece que é por aí, é colocar mais uma distração para o governo se preocupar por alguma situação que não estava no radar deles. De repente apareceu essa situação que obriga a que o governo tenha uma posição tomada perante a sociedade há meses de uma eleição municipal em que o governo, com um monte de preocupações, está apanhando por todos os lados no Congresso e de repente aparece outra situação em que o governo tem que olhar para onde diz, aqui de novo, eu não contava com isso, porque vai precisar uma determinação, vai ter que tomar uma posição. Não me parece que seja para proteger ninguém, de repente, e falo com total objetividade nessa fala que estou
mencionando, não me parece que seja nesse momento para favorecer ninguém. Até porque todas as questões que preocupavam o governo do PT já foram destruídas. A Lava Jato já não existe mais. E não existe mais por uma situação e uma sequência de ações jurídicas do judiciário que se preocuparam para que isso seja dessa forma. Então, não me parece também que, e não entendo como funcionaria, a pessoa está presa, de repente sai, permitiram que saia. Aí, nesse momento que ele não está presa, levanta a mão e diz, vou delatar. É estranha, a situação em si desse projeto é muito estranha. Eu não estava discordando de você aqui, por quê, Piperno? Rapidamente, com todo respeito. O governo pode eventualmente ter algum prejuízo, algum dano moral. Esse é o risco. Em compensação, a Bolsolândia pode ter um risco de cadeia, porque o Mauro Cid está lá, as delações dele estão lá. Outros militares estão lá na fila, inclusive, para fazer... Mas não vai cair a delação, Piperno? Não vai cair a delação do que já foi falado? Não sei.